Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui discutir, eu trouxe até mesmo uma enquete lá no canal sobre quem é. É um clone? É um irmão? É o Shanks? Quem é esse personagem misterioso que apareceu no final do capítulo 1134, que parece ser o vilão de Elbaf, né? A gente sempre tava questionando quem seria o grande vilão de Elbaf, porque o Loki não parecia carregar essa fissura de ser esse grande vilão. Parece que alguma coisa rolou de errado ali em Elbaf e que talvez tenha envolvido a morte do Rei Harold e que caiu na conta ali do Loki, provavelmente. E vocês acabaram trazendo os comentários aqui no canal sobre quem pode ser. É um clone? É um irmão? É o Shanks? A galera acabou comentando aqui e eu vou comentar os comentários de vocês. Cara, já começamos assim com o Fake Level 5 dizendo que é o Gildat. Caraca, eu achei esse comentário sensacional, porque olha, se for o Gildat vai ser uma das coisas mais absurdas que existem, porque é brincadeira, né? Claro que não é o Gildat, porque o Oda não faria algo assim, mas todo mundo sabe, né, que o Gildat, ele é inspirado completamente no Shanks, não tem nem pra onde esconder, é cuspido e escarrado ali a comparação e a inspiração ali no Shanks, o que pode ser uma referência. E quem acompanha Fairy Tail ou cresceu ali nos anos 2000, 2010 e cresceu lendo ou assistindo Fairy Tail, vai se lembrar das comparações e também da forma como os personagens eram colocados. Então, vai saber, né? Vai que veio de uma outra dimensão e acabou caindo ali em Elbaf. A gente vai levantar outros questionamentos e outros comentários depois da vinheta. O Bruno, ele traz um questionamento aqui, na verdade, um ponto de vista dele que eu achei tremendamente interessante. Se for realmente o irmão do Shanks, o Oda colocar ele de alguma forma tendo uma luta com o Mihawk seria cinema. Lembrando que, muito provavelmente, o Mihawk é um ex-nobre, o que abriria uma porta para mostrar um pouco do passado do personagem. Cara, para o Mihawk lutar contra o irmão barra clone ali do Shanks, ou o próprio Shanks por si só, a gente teria que arrumar uma forma de enfiar o Mihawk ali em Elbaf, o que não seria ali algo muito estranho, já que o Bug havia falado que iria atrás do One Piece. Então, se o Bug vai atrás do One Piece, isso quer dizer que as forças precisam ser separadas. O Mihawk provavelmente vai para algum lugar, o Crocodile vai para um outro lugar e ele vai ter que ir para outro lugar em busca ali dos poneglyphs, né, em busca ali do que é colocado, não só dos poneglyphs, né, mas provavelmente é das descrições, dos manuscritos do poneglyph, como caiu ali no colo do Shanks quando ele derrotou o Kid. Nós sabemos que o Barba Negra tem ali o que é colocado, né, o Barba Negra tem ali os textos que vieram do Law. Nós sabemos que o Luffy tem os textos, então provavelmente alguém teria que ir atrás do Luffy. E o Shanks também tem, né? Então seria ali o Crocodile indo pra um dos três, o Bug indo também um dos três e o Mihawk indo também pra cima de um dos três. Provavelmente o Mihawk teria que ir pra atrás de uma pessoa, de um ser. Então talvez ele sentiria ali alguém interessado em ir atrás do Zoro, né? E nessa perspectiva acabaria encontrando ali o clone barra irmão do Shanks. Ou o irmão do Shanks barra clone sobreviveria no final de Elbaf e o Mihawk poderia encontrá-lo futuramente na Grande Guerra. Coisa que eu não acho assim tão interessante e intrigante para esse momento. Mas Elbaf está prestes a se tornar um cenário completamente catastrófico de uma guerra que está para acontecer, de uma guerra que está para surgir. Só que eu também acho interessante a ideia de ser um clone nesse sentido, porque se o clone do Shanks for alguém que tem o mesmo potencial, a mesma habilidade, a mesma perspectiva, é a chance que a gente tem de ver o personagem completamente full power, porque, como eu já disse, o Shanks perdeu o seu braço esquerdo. O braço esquerdo do Shanks era o seu braço principal, era ali o braço, a mão dele era o braço que ele manuseava a sua espada. Então ele lutando com o braço direito já não é o braço que ele teve ali lutando ou treinando na vida inteira. Ele passou 10 anos aprimorando
explorando e aprendendo um pouco mais. É claro que um espadachim, quando tá treinando, ele tem que aprender a treinar com os seus 2 braços, mas ele teve ali essa questão de perder o seu braço principal numa batalha. E o clone do Shanks, tendo o braço esquerdo e sendo canhoto, como nós já vimos que provavelmente ele é canhoto, isso colocaria ainda mais hype pra gente observar o poder total do Shanks. Ver o poder total, ver ele full power e até mesmo ali lutando contra o Luffy de uma forma realmente absurda com o poder total. O Lieb, ele vai mais pro ponto que eu estou indo, né? O Lieb diz o seguinte: clone, eu gosto de acreditar nisso por conta da complexidade que tem. Mesmo que seja uma parada doida, bom, mas é o Oda, né? A gente tem isso em One Piece. Cara, eu fiz os cálculos aqui e o tema sobre clone, ele foi abordado pra nós há 308 capítulos, tá? 308 capítulos. Já fazem 308 capítulos que o Oda abordou esse tema. Nós temos a ideia de clones há muito tempo na história. Tem mais, sei lá, de que 7 anos eu acho que foi apresentado isso na história. Nós tivemos no capítulo da apresentação deste vilão, nós temos o Vegapunk dizendo que conseguiu clonar o seu corpo perfeitamente. Que ali te explica que o Vegapunk, o Stella, havia conseguido replicar o seu corpo perfeitamente há 20 anos. Então isso bate cronologicamente perfeitamente para que o Shanks tenha um clone. Todas as possibilidades estão extremamente abertas, seja ali para ser um irmão, seja ali para ser um clone, o que deixa a situação ainda mais interessante, o que deixa a situação para o Shanks ainda mais interessante, e isso coloca ainda mais lenha nessa fogueira e eu só quero ver queimar. O Arrowverse, ele traz um questionamento aqui, né? Na verdade, um apontamento que eu achei interessante. Eu não vi, mas se ele tem uma cicatriz no rosto, com certeza é um clone ou o próprio Shanks. Cara, não necessariamente um clone precisa ter a mesma cicatriz. Não faz sentido ali, ter ali o clone e tem a mesma cicatriz. Não. Se você acompanhou ali Star Wars, que é provavelmente da onde que o Oda acabou pegando essas referências sobre os clones, principalmente da Germa, né? 66, Germa 66, Ordem 66, dá pra ver ali algumas conexões ali com Star Wars. O próprio Oda já falou que ele é fascinado pelo universo de Star Wars. A gente pode observar que os clones são completamente ali diferentes em suas personalidades, mas tem alguns até mesmo que não tem ali algumas conexões, ou até mesmo que a forma como o Django tinha, né? Como é colocado ali na trama por si só. Mas o que é falado, o que é visto pra nós é que esse cara que se parece com o Shanks, seja ele um clone ou um irmão, ele não tem a cicatriz, porque nós já tivemos vários quadros do Shanks de perfil, e nesses quadros o Oda faz questão de fazer a cicatriz aparecer. A cicatriz ali que o Barba Negra faz no Shanks vem até a metade da testa, então na perspectiva que o personagem é colocado, era para a cicatriz aparecer também. Mas no caso, tanto no quadro do último capítulo, quanto também do capítulo 907, nós não vemos essa cicatriz aparecendo na testa do Shanks, o que reforça ainda mais a ideia de que seja um irmão ou que seja um clone. Talvez ali reforce a ideia de que não seja realmente um personagem. A gente tá prestando muita atenção, estamos caçando pelo em ovo para tentar entender se é um clone, se é um irmão ou até mesmo se é o próprio Shanks. E para não ter dúvida sobre nada, eu preciso que você deixe o seu like. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Isso faz com que você nos ajude ainda mais. E pense com carinho em se tornar membro. A gente está trazendo vídeos exclusivos para os membros, tanto Kagorabashi quanto também Sakamoto Days estão saindo semanalmente aqui no canal exclusivo para membros. Tem mais conteúdos vindo por aí e também os membros do canal estão recebendo todos os conteúdos do canal de uma forma antecipada. Então, se você se tornar membro, você pode assistir os nossos conteúdos, até mesmo os diários que a gente posta aqui, você pode assistir de uma forma antecipada para poder usufruir, falar, caraca, eu já assisti os conteúdos do LP, já estou em dia e já estou aqui pronto para discutir nos comentários. O Nicolas Camargo, que é um dos membros aqui do canal, ele simplesmente comentou o seguinte, ó, sem dúvida é o irmão. Essa também é uma possibilidade, né, porque, e é muito interessante isso, né, porque o Oda, ele expandiu o leque, né, ele tem todas as possibilidades em mãos para acontecer. Pode ser o próprio Shanks, pode ser um clone, ou também
pode ser um irmão. E aqui essa concepção mostra pra nós porque o Garlin, quando ele tá lutando lá em God Valley, ele fala: preste atenção, crianças. Naquele momento o Shanks já teria 1 ano de idade. Naquele momento o Shanks, naquele combate, naquela luta, o Shanks já teria 1 ano de idade. Se o Shanks tivesse ali um irmão, a palavra mesmo que é utilizada, até perguntei pro Roberto, que era o antigo tradutor ali de One Piece, né, semanalmente, perguntei: é do plural, Roberto? É no plural que é usado? E o Roberto afirmou que sim. Depois ele fez uma thread sobre o capítulo 1134 e ele falou exatamente isso. O Garlin utiliza a palavra no plural. Prestem atenção, crianças. O que pode ser que ele estava falando com os seus filhos. Tanto ali o Shanks quanto também o Shonks. O que pode ser realmente a ideia de que o irmão do Shanks esteja conectado com tudo isso também, né? Que seja ali o servo fiel dos Gorosei, né? Não o servo fiel dos Gorosei, mas também ali de Musama. O que faria todo sentido também nessa visão e nessa ideia de que seria o irmão, né? Teria uma conexão ali de irmandade com o Shanks. E essa duplicidade do garoto que foi criado ali por um Di sobre um cara, né, um pirata que descobriu o segredo do mundo, que contou algo pra ele e fez ele chorar, e o outro que foi criado através ali da nobreza, da realeza e que provavelmente enxerga o mundo todo como algo que deve ser subjugado pelas forças de Imu-sama, sobre as forças também dos Gorosei. Então é uma coisa interessante, é uma trama legal e que eu acho que tem potencial e eu confio em Eiichiro Oda. E meus amigos, nós não podemos deixar de lado a trama de ser o próprio Shanks, como o Asuka Sueli acaba comentando o seguinte: eu preferiria que fosse o Shanks, queria ver o Shanks saindo na porrada logo, PQP. E o Shentonaro, né, né, ele acaba trazendo também uma pergunta, um questionamento assim, né, eu ainda acho que é o Shanks. Geralmente o fandom de animes não aceita algumas decisões do autor, porque isso não é o que as pessoas gostam, principalmente o fandom de One Piece. Por isso eu quero ver geral de queixo caído, quando eu sempre acreditei que o Shanks era o vilão. Eu achei interessante uma fala que o Mil Graus lá no Twitter, né, que a gente sempre tá comentando sobre One Piece lá no Twitter, vocês não me seguem lá, @LPGeekBrasil, me sigam lá nas redes sociais, tanto no Instagram quanto também no Twitter. Eu sou mais ativo no Twitter. E o Mil Graus, ele comentou algo que eu achei tremendamente interessante. Eu acho que tem até aqui, ó. Como o Mil Graus falou, se o próximo capítulo de One Piece começar com alguém do bando do Shanks questionando para onde o chefe foi, a internet vai quebrar. Essa aqui foi uma fala minha, né? Um comentário meu. O Oda tem a gente na mão dele, não é o maior escritor do século 21 toa. E é verdade, meus amigos. O Oda, ele tem a gente na mão dele. E literalmente ele conseguiu apontar para todos os lados. Pode ser um clone, pode ser um irmão, pode ser o próprio Shanks. Basta apenas alguém no próximo capítulo questionar onde está o chefe. Se ele fizer isso, meu amigo, a internet vai quebrar, porque todo mundo vai ficar: é o Shanks, é tal e tudo mais. Só que ao mesmo tempo a gente não pode esquecer dos detalhes, né? Tá faltando a cicatriz, tá faltando as ideias, porque que estaria conversando com os Gorosei, uma forma meio diferente de agir, personagens ali conectados, Shanks liderando os Cavaleiros Sagrados. Tem ali também uma sketch muito importante de quando o Oda estava desenvolvendo os primeiros rascunhos de One Piece, ele coloca também o Shanks como líder dos Cavaleiros Sagrados. Então tem essa ideia já lá rascunhada lá atrás do Oda, né? Talvez ele não aproveitou isso para o Shanks por si só, mas queira aproveitar isso para o Shonks. Então isso é um ponto de vista e uma forma como um autor extremamente criativo consegue colocar a gente com uma pulga atrás da orelha, mesmo com todas as evidências apontando para nós que seja um irmão e também um clone. Basta um movimento, basta apenas uma tempestade para que tudo seja modificado e a gente fique com as duas pulgas atrás da orelha. Se a gente já tá com uma, se é o Shanks ou não, se aparecer, se o próximo capítulo começar com alguém do bando do Shanks perguntar onde está o chefe, aí, meu amigo, aí esquece, aí me esquece. Eu, o Roberto, o Derek lá do Chapéu de Palha estaremos insuportáveis com a teoria de que o Shanks é realmente um grande vilão. Seria até mesmo intrigante ali o Shanks
ser ali um ponto, né, uma visão de ser o vilão final de Elbaf, carregando realmente essa missão de ser o vilão de Elbaf. Por mais que eu acredito que as chances disso sejam poucas, ainda tem uma possibilidade, um questionamento e um ponto de vista tremendamente interessante que o Oda pode criar. E aí, você, o que você acha? É o irmão? É um clone? Ou é o próprio Shanks? Deixa aqui nos comentários pra gente debater ainda mais sobre esse assunto.